O silêncio no mar do Japão foi brutalmente interrompido a menos de 24 horas. Uma coluna de fogo e fumaça ergueu-se da costa da Coreia do Norte, não como um simples tiro de advertência, mas como uma demonstração de força letal calculada. Segundo relatórios confirmados pelo USNI News, o regime de Kim Jong-un não disparou apenas contra o oceano vazio. Desta vez, os seus sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, recentemente atualizados, atingiram diretamente um alvo marítimo específico. A precisão demonstrada enviou uma onda de choque através dos centros de comando em Seul e Washington. Enquanto o mundo olhava para outros conflitos, Pyongyang afiou a sua espada, transformando a artilharia não guiada em armas de precisão capazes de ameaçar qualquer navio que ouse aproximar-se das suas águas. A partir das imagens de satélite, poderia parecer apenas um flash momentâneo, mas na costa da Coreia do Norte, a terra convulsionou violentamente. Os veículos de lançamento móveis, pesados monstros de aço camuflado, emergiram dos seus esconderijos subterrâneos com uma precisão militar arrepiante sob o céu cinzento da manhã. Não houve contagem regressiva televisionada para o mundo, apenas a ordem seca de um comandante no terreno, e o inferno foi desencadeado instantaneamente. O sistema de foguetes de grande calibre, uma tecnologia que os analistas de inteligência ocidentais têm rastreado com crescente alarme, rugiu com uma fúria ensurdecedora. Imaginem múltiplos projéteis, cada um do tamanho de um poste telefônico e capaz de transportar uma carga explosiva devastadora, rasgando a atmosfera simultaneamente. O som não foi um simples estrondo, mas uma onda de choque física que sacudiu as árvores e levantou nuvens de poeira por quilômetros ao redor. O mais inquietante não foi o barulho, mas a trajetória. Estes não eram foguetes burros que voam em linha reta. Estes projéteis traçaram arcos calculados e mortais sobre as águas gélidas do Mar do Leste, ajustando o seu curso em pleno voo, guiados por sistemas de navegação internos que muitos especialistas duvidavam que Pyongyang pudesse aperfeiçoar tão rápido. A centenas de quilômetros de distância, um alvo flutuante solitário balançava nas ondas, representando um navio inimigo. Em questão de segundos, a tranquilidade do oceano foi aniquilada. Os foguetes desceram com uma exatidão cirúrgica. Segundo os relatórios do USNI News, não foi uma explosão dispersa na água. Foi um golpe concentrado que transformou a estrutura do alvo em estilhaços e vapor de água. O mar elevou-se em colunas gigantescas, misturando-se com a fumaça negra e densa do impacto direto. Para os marinheiros a bordo dos contratorpedeiros americanos e sul-coreanos que operam na região, este teste não é apenas mais uma estatística, é uma visão de pesadelo tornada realidade. Significa que, num conflito real, não teriam o luxo de enfrentar um único míssil lento, mas sim uma chuva de fogo de alta velocidade projetada para saturar os seus sistemas de defesa antiaérea. O que aconteceu ontem não foi um simples experimento científico, foi a demonstração de uma emboscada naval executada com perfeição. Para compreender realmente a gravidade da ameaça que paira sobre o Pacífico, devemos dissecar a besta mecânica que protagonizou o ensaio de ontem. Não estamos falando da artilharia obsoleta da Guerra Fria. Estamos diante de um sistema de lançadores múltiplos de foguetes de grande calibre, frequentemente denominado pelos especialistas como super grande, com um diâmetro estimado de 600 milímetros. Para colocar isto em perspectiva, é mais do que o dobro da espessura dos foguetes disparados pelos sistemas HIMARS americanos que temos visto em outros conflitos globais. A verdadeira genialidade macabra deste design não é apenas o seu tamanho, mas a sua capacidade de hibridização. Ele confunde a linha vermelha entre um foguete de artilharia barato e um míssil balístico de precisão caríssimo. Cada projétil está equipado com aletas de controle móveis que lhe permitem manobrar em pleno voo. Isto significa que não segue uma parábola previsível que um radar pode calcular facilmente. Pode mudar a sua trajetória, zigue-zaguear a velocidades hipersônicas e corrigir o seu rumo terminal para atingir um objeto em movimento no mar, tal como demonstrou ontem com uma precisão arrepiante. No entanto, o verdadeiro terror tático reside na força dos números. Um único míssil balístico pode ser interceptado pelos sofisticados sistemas Aegis da Marinha dos Estados Unidos. Mas o que acontece quando a ameaça não é 1, mas 4, 8 ou 12 projéteis chegando simultaneamente de diferentes ângulos?
Este conceito chama-se fogo de saturação. O objetivo é sobrecarregar os computadores de defesa do inimigo, forçando o navio a gastar todos os seus interceptores em questão de segundos, deixando-o nu e indefeso perante a segunda onda de fogo. Contudo, como toda máquina de guerra, este sistema tem o seu calcanhar de Aquiles. O seu imenso poder é também a sua maior fraqueza. Estes veículos de lançamento são colossais e pesados, o que os torna um pesadelo logístico para mover através dos terrenos montanhosos e das estradas precárias da Coreia do Norte. Além disso, o clarão térmico que emitem ao disparar é tão massivo que os satélites infravermelhos espaciais podem detectá-lo instantaneamente. No momento em que abrem fogo, revelam a sua posição exata, tornando-se alvos fáceis para um contra-ataque aéreo imediato antes que possam recarregar ou esconder-se novamente. Se você estivesse sentado hoje na sala de crise do Pentágono ou no bunker de comando em Seul, o mapa digital diante dos seus olhos teria mudado drasticamente nas últimas 24 horas. O teste bem-sucedido de ontem não foi apenas um espetáculo pirotécnico, foi um movimento de xadrez que altera fundamentalmente a estratégia de defesa na Península Coreana. Os planejadores militares chamam a isto um desafio de anti-acesso e negação de área. Em termos simples, Kim Jong-un está construindo uma muralha de fogo sobre o mar para evitar que a ajuda americana chegue a tempo. Se você é um estrategista naval dos Estados Unidos, a sua maior dor de cabeça agora é a matemática da guerra. É aqui que a situação se torna crítica. Os contratorpedeiros americanos, como os da classe Arleigh Burke, são os melhores do mundo, equipados com mísseis interceptores que custam milhões de dólares cada um. O problema é que os foguetes da Coreia do Norte, mesmo estes modelos guiados avançados, são infinitamente mais baratos de fabricar. Num cenário de combate real, Pyongyang não dispararia apenas um, dispararia centenas. Os analistas alertam sobre um cenário de pesadelo, o esgotamento de carregadores. Se uma frota aliada tentar aproximar-se da costa para realizar operações anfíbias ou ataques de precisão, enfrentaria uma chuva destes foguetes de 600 milímetros. Mesmo que os sistemas defensivos consigam derrubar 90% dos projéteis, os 10% restantes são suficientes para paralisar um porta-aviões ou afundar navios de suprimentos. O cálculo é brutal. Os Estados Unidos poderiam ficar sem mísseis interceptores muito antes da Coreia do Norte ficar sem foguetes. Além disso, existe uma ameaça ainda mais sombria que mantém os generais acordados à noite: a ambiguidade nuclear. Este sistema de lançamento múltiplo foi descrito pela mídia estatal da Coreia do Norte como capaz de transportar armas nucleares táticas. Isto cria um dilema impossível para o presidente dos Estados Unidos ou o líder da Coreia do Sul no calor do momento. Se os radares detectam uma salva destes foguetes voando em direção a uma base naval em Busan ou a uma frota no Mar do Japão, como saber se carregam explosivos convencionais ou ogivas nucleares? Se assumirmos que é um ataque nuclear e respondermos com força total, poderíamos desencadear o Armagedon por engano. Mas, se assumirmos que é convencional e esperarmos pelo impacto, poderia ser tarde demais, e uma frota inteira poderia ser vaporizada. Esta incerteza é exatamente o que o regime do Norte procura. É uma forma de chantagem militar que obriga os aliados a pensar duas vezes antes de realizar qualquer movimento ofensivo. Por último, a mobilidade destes sistemas complica a famosa estratégia da cadeia de morte, Kill Chain, da Coreia do Sul, projetada para destruir os mísseis do norte antes que sejam lançados. Ao usar veículos com rodas que podem disparar e esconder-se em túneis em menos de 5 minutos, a Coreia do Norte está enviando uma mensagem clara: não podem nos destruir a todos a tempo. O teste de ontem contra um alvo marítimo foi a confirmação de que esta capacidade já não é teórica. É operacional, letal e está pronta para ser mobilizada. O que presenciamos ontem no Mar do Japão não foi simplesmente outra provocação rotineira, foi uma mudança fundamental nas regras do jogo naval no Pacífico. O sucesso da Coreia do Norte ao atingir um alvo marítimo em movimento com um foguete de artilharia guiada demonstra que a lacuna tecnológica está se fechando a uma velocidade alarmante. Já não precisam de uma marinha de águas azuis de bilhões de dólares para ameaçar os grupos de ataque de porta-aviões americanos. Agora possuem uma solução assimétrica, móvel e letalmente precisa. A mensagem de Pyongyang é inequívoca:
As águas próximas à península já não são um santuário seguro para os navios estrangeiros. Estamos entrando numa fase perigosa onde a dissuasão tradicional enfrenta a imprevisibilidade de um arsenal nuclear tático de baixo custo. A estabilidade da região agora está por um fio, onde um erro de cálculo ou uma interpretação errada destes lançamentos poderia acender o pavio de um conflito que ninguém deseja, mas para o qual todos estão se preparando a marchas forçadas. A história militar nos ensina que ignorar a evolução das armas do adversário é a receita perfeita para a catástrofe. Esta nova capacidade de ataque marítimo obriga os almirantes em Washington e Seul a reescrever os seus manuais de operações. Você acredita que os Estados Unidos e os seus aliados devem mobilizar novas defesas ou mudar radicalmente a sua estratégia diplomática diante desta ameaça emergente? A sua opinião é vital neste debate global. Continue conectado para mais análises de inteligência no nosso próximo relatório.